A cidade de Atenas, por outro lado, é uma cidade que, diferentemente do que a gente viu em Esparta, a cidade de Atenas é uma cidade muito mais diversa do ponto de vista social, é uma cidade muito mais interessante do ponto de vista cultural, porque a cidade de Atenas ela privilegia o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento das artes, né? Então é bem diferente do modelo espartano. Atenas é um modelo que será democrático. Ele não nasce democrático, assim como a maior parte das cidades gregas. Atenas nasce de uma monarquia que vai se tornar uma oligarquia, que depois vai ter uma tirania e que depois vai ser democracia. Ou seja, a gente tem as diferentes etapas, os diferentes momentos da cidade de Atenas. Então, é até interessante a gente observar essas mudanças, tá? Então, início oligárquico, controle dos eupátridas. Então, são os eupátridas os que governam Atenas. Quem são os eupátridas? Aqueles que são os possuidores das melhores terras, né? Eles vão ter 9 arcontes, que cuidam do exército, da religião e do poder judiciário, e o Areópago, que é esse conjunto de eupátridas que fiscaliza, né, que cobra, que, né, controla os arcontes, os 9 arcontes. Então, é essa situação no começo. Só que Atenas começa a desenvolver comércio, Atenas começa a fazer comércio. E na medida em que Atenas vai fazendo comércio, Atenas vai desenvolvendo, como efeito colateral, um outro grupo social, que é o grupo dos comerciantes. Então, no começo, eu tenho eupátridas poderosíssimos. Depois eu passo a ter, além dos eupátridas, os comerciantes poderosíssimos. Entendeu? Então, dessa maneira, aparecem aqui eupátridas no topo da pirâmide social, depois demiurgos, aí jorgóis, tetas e metecos. Jorgóis, tetas e metecos, eles são figuras que às vezes até o meteco aparece antes, tá? Não é estranho se o meteco aparecer antes. Mas jorgóis, tetas e metecos são pessoas que já não têm muito direito político, assim como o demiurgo, né? A gente só os eupátridas têm direitos políticos. Os demiurgos são comerciantes ricos. Os jorgóis são os pequenos proprietários de terra. Os tetas são aqueles que trabalham para alguém, né? São excluídos da propriedade, não têm propriedade. E os metecos são os estrangeiros. Esses 3 grupos são jorgóis, tetas e metecos, são governados por eupátridas, né? Assim como os demiurgos, mas a diferença é que o demiurgo é um cara que tem uma riqueza material, que tem um dinheiro muito maior do que jorgóis, tetas e metecos. Na base da pirâmide a gente encontra os escravos. Esses escravos, ao longo de muito tempo, podem ser escravos de 2 tipos. Ou um escravo que se tornou escravo por dívidas, ou um escravo que se tornou escravo por guerra, por ser um prisioneiro de guerra. Então, 2 motivos podem fazer alguém ser escravo na cidade de Atenas e na Grécia de maneira geral. Ou ser prisioneiro de guerra, ou ser alguém que deve muito dinheiro e que vai passar a ser escravo como forma de pagar a dívida que contraiu e não conseguiu pagar. Tá? Depois do modelo, depois desse começo, né, monárquico e oligárquico, né, a gente vai começar a precisar dividir o poder, porque os arcontes e o areópago funcionam enquanto eu tenho uma classe muito rica de eupátridas e os demiurgos estão ascendendo socialmente. A partir do momento em que os demiurgos ascenderam muito por causa da expansão do comércio,
né? E também, a partir do momento em que os tetas e os jorgói começam a empobrecer, por causa do aumento do número de escravos, a gente vai precisar repensar a política. Porque jorgóis empobrecendo, tetas empobrecendo, demiurgos enriquecendo e eupátridas enriquecendo, a gente vai precisar conversar de novo a administração municipal. Olha só. Vamos formar 3 grupos que eu vou chamar de partidos. Mas não vai pensar partido como os partidos que a gente tem hoje em dia. São 3 grupos. Um grupo que nós vamos chamar de planície, um grupo que nós vamos chamar de litoral e um grupo que nós vamos chamar de montanha. Esses 3 grupos políticos que vão se organizar são grupos que a gente vai dizer que a planície é conservadora, o litoral é moderado e a montanha é radical. Por que a planície é conservadora? Porque na planície estão as melhores terras, que são as terras dos eupátridas. Como os eupátridas estão muito bem, eles querem grandes transformações? Não querem. Como os eupátridas estão muito bem, eles vão dizer, não, eu quero que a política continue assim. Por isso ele é conservador, ou seja, ele não quer mudança. Já os caras do litoral, que são os demiurgos, eles querem mudanças, mas não tão profundas. Eles querem algumas mudanças. Quais seriam as mudanças que eles querem? Eles querem mudanças mais light, eles querem mudanças mais leves. Eles querem ser incluídos no poder. Eles querem participar da política, mas eles não querem transformações profundas, porque transformações profundas significaria que os jorgóis e os teta teriam mais participação política, teriam mais terra, teriam mais poder, e isso é contrário, inclusive, ao interesse do litoral e da planície. Então, quem é o partido da montanha? Os jorgói, que tem as piores terras, os teta, que não tem terra nenhuma. Esses querem mudanças profundas na sociedade. Os mais pobres querem mudanças profundas na sociedade. O cara que é rico, mas simplesmente não está na política, ele quer assumir uma parte da política, mas não quer que o pobre assuma uma parte na política. Os caras da planície, os eupátridas, vão dizer, não precisa mudar nada, para mim está tudo certo. Entendeu como esses grupos vão se organizar? Percebeu como esses grupos vão se organizar em torno de ideais comuns, em torno de objetivos comuns, tá? Então, como que vão aparecer as mudanças? As mudanças são mudanças que têm um objetivo que é justamente pacificar. Eu quero pacificar. Porque começa a ter pressão social, começa a ter lutas civis, começa a ter guerras civis. Porque eu, teta, não aguento mais ser explorado, então eu vou me manifestar, eu não aguento mais não ter dinheiro, eu não aguento mais não ter participação política, eu não aguento mais a qualquer momento poder ser escravo. Então, para tentar diminuir os conflitos, um legislador chamado Drácon vai propor em 621 as chamadas leis draconianas, que são leis escritas. O que são essas leis escritas? Por que elas são importantes? Porque antes a lei era oral. E se a lei é oral, eu, eupátrida, poderoso, posso dizer, você aí não obedeceu tal lei. Você aí não seguiu tal regra. E se você não seguiu tal lei, você não seguiu tal regra, eu vou simplesmente fazer o seguinte, te prender, te punir. E aí você me diz, mas eu não sabia que tinha essa regra. Eu vou dizer, não, mas essa regra existia, pergunta para os eupátridas aqui. E aí fica sempre essa sensação de que o eupátrida está inventando uma regra que você não sabia que existia. Para garantir que as leis não estão sendo inventadas,
nós vamos tomar uma medida interessante. Nós vamos escrever essas leis. Nós vamos registrar essas leis. E aí, uma vez que elas estão escritas, que elas são divulgadas, ninguém pode mexer, ninguém pode alterar, ninguém pode incluir e também ninguém pode dizer, ai, mas eu não sabia. Então a lei está lá, está escrita, está clara, se aplica, né, a todos. Por quê? Porque todos agora têm conhecimento da lei. Tá? Uma segunda característica das leis draconianas é que elas são severas, elas são rígidas. Então as punições são duras. Por quê? Porque é uma forma de eu tentar controlar a sociedade. Eu coloco uma lei mais dura, mais severa, e você vai ter que obedecer essa lei. Você vai ter que obedecer essa regra. Ok? Depois do Drácon, o Solon é o próximo legislador. Solon, um homem inteligentíssimo, viajou o mundo inteiro conhecido da época. O Solon, em 594, vai dizer o seguinte: olha, nós não podemos mais escravizar os tetas e os jorgói. Porque se eu escravizo os tetas e os jorgói, eu estou enfraquecendo a própria cidade de Atenas. Eu estou fazendo com que um ateniense explore o outro, escravize o outro. Então nós vamos parar com isso. Então o Solon vai proibir que a propriedade da terra seja dada como garantia ao pagamento da dívida. Então eu não posso mais falar, olha, se você não pagar, eu pego a sua fazenda. Né? Se você não... Não, então isso não pode mais acontecer. Então, você vai emprestar dinheiro? Vai emprestar dinheiro. Ótimo, então você empreste e lide com o fato de eventualmente o cara não te pagar, porque as terras dele vão permanecer com ele. A liberdade dele vai permanecer dele. Ah, mas aí não é justo, aí eu não empresto. Tá bom, então não empresta. Porque se emprestar, não vai poder pegar a terra se acaso o sujeito não pagar. O Solon também vai dizer o seguinte: nós vamos dividir a sociedade de acordo com a renda e vamos criar um conselho de 400 membros. A divisão da sociedade vai ser de acordo com a renda em 4 tribos. As tribos, portanto, não são mais fruto das famílias, as tribos são agora fruto da renda. E dessa maneira, eu tenho 4 tribos, 400 membros na bulé, portanto, 100 membros de cada tribo. Essa bulé vai propor as leis para a eclésia, para o conjunto da Assembleia Popular aprovar essas leis. Só que até aqui, eu ainda estou falando de um regime oligárquico. Já melhorou em relação aos 9 arcontes e ao arcontado. Mas aos 9 arcontes, ao arcontado e ao areópago. Mas ainda não estou falando de uma democracia plena, tá? Mas já melhorou. E também coloca um elileu. O que é o elileu? É o órgão que vai julgar se você cometeu ou se você deixou de cometer alguma infração, algum crime. Tá bom, o Solon promoveu essas mudanças. Só que aí é o momento em que os comerciantes enriquecem. Lembra que eu estou dizendo isso? Que os comerciantes estão enriquecendo. E aí os comerciantes vão fazer uma guerra civil com os proprietários rurais. Dessa guerra civil vai sair o governo do tirano Psístrato, e depois do Hiparco e depois do Hípias. São 3 tiranos. Esses tiranos são fundamentais para a história da Grécia. A gente está acostumado a pensar o tirano como alguém que é do mal, mas esse cara não é do mal, na verdade. Esse cara, ele assumiu o poder pela força, isso não é legal, mas ele é um cara que vai promover obras públicas, o que vai gerar riqueza, vai gerar renda para as camadas mais pobres. Ele é um cara que vai reformar o porto do Pireu, que vai construir muralhas para ligar, né, muralhas no caminho entre Atenas e o porto do Pireu, que era o porto de Atenas. Então o comércio vai ser muito mais facilitado e a cidade inteira de Atenas vai ser uma cidade muito mais rica, muito mais funcional, muito mais bonita,
muito mais eficiente. Só que depois de 50 anos quase de governo ditatorial, de governo tirânico, nós vamos perceber que a tirania faz mal, porque a tirania não é estável, sempre tem uma tentativa de golpe, de contragolpe, de disputa pelo poder e coisa do tipo. Então a gente vai precisar promover uma ampliação da participação política. E é aí que entra Clístenes, que é o pai da democracia. Por que ele é o pai da democracia? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, todo mundo pode participar da política, é o princípio da isonomia. O meu voto vale o mesmo que o teu, que o dela, que o dela não, né? Porque na Grécia a mulher não votava. O meu voto vale o mesmo que o teu, que o dele, o dele, o dele, o dele. E todo mundo tem o direito de votar. Tudo bem? E se alguém tentar derrubar a democracia, a gente vai expulsar essa pessoa da cidade por 10 anos. É o ostracismo, afastamento temporário da cidade. Então eu vou expulsar o cara da cidade por 10 anos, numa maneira de dizer, escuta, aqui não dá. Aqui você vai respeitar a democracia, aqui todo mundo participa do poder, aqui todo mundo faz e acontece igualmente. As reformas do Clístenes trazem estabilidade social e progresso. Por quê? Porque todo mundo participa da política, todo mundo participa das decisões, ninguém tem como ficar insatisfeito e querer uma guerra se todo mundo participa do processo de construção das leis. Quem não participa da política? Mulher. Por quê? Porque mulher é tida como inferior naquele momento da Grécia. Né? Mulher é do pai ou do marido. Então eu não tenho por que garantir uma mulher para votar se ela tá vinculada sempre ao pai ou ao marido. Aí se não tiver nem pai nem marido, ao irmão. Tá? E se não tiver nem pai, nem irmão, nem marido, bom, aí ferrou. Tá? Também não votam os metecos, porque são estrangeiros. Os metecos não votam porque senão o estrangeiro começa a votar, a gente vai estar sujeito a fazer a vontade das outras cidades e não da nossa. Então só quem é cidadão ateniense vota. Ou seja, somente quem é nascido em Atenas e é filho de pai e mãe atenienses. Os escravos não votam porque os escravos são propriedade de alguém. Propriedade não manifesta vontade. Né? Os escravos não têm nem o direito ao próprio sonho, né? À própria liberdade, então não podem votar. Quem é cidadão, portanto? Homens, adultos, filhos de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. É essa pessoa que pode participar da política. É muita gente? Não, não é quase ninguém. São 45 mil pessoas em uma cidade que moram 300 mil pessoas. Ou seja, não é quase ninguém. Eu preciso pensar que eu tenho 45 mil cidadãos, mais os 105 mil, mais ou menos, membros familiares dos cidadãos, né? Aí eu tenho ainda uma quantidade importante de escravos e uma quantidade importante de estrangeiros. Escravos estrangeiros não votam. Escravos em amarelo, estrangeiros em verde não votam. Em azul, os familiares dos cidadãos também não votam. Então é só aquele triângulo ali, é só aquela partezinha ali que vai poder votar, né? Aquele verde mais clarinho ali. Tudo bem? E aqui o sistema político ateniense, né? Em que eu tenho os magistrados que efetivamente administram a cidade. Ali a eclésia, né? Ou a Assembleia do Povo, eclésia ou Assembleia do Povo, como você preferir chamar. Aqui os outros dois órgãos, né, administrativos, entre eles o Elileu, né? O Elileu lá do outro lado, o Tribunal Popular, que vai fazer os julgamentos. A Bulé, o Conselho dos 500, eram 400, agora são 500. Os 10 arcontes e os estrategos. Os estrategos comandam um exército. Esses são eleitos. Agora, importante dizer que só esses são eleitos.
os outros não são eleitos, os outros são sorteados. E isso é muito interessante, porque pouca coisa é mais justa do que a escolha de alguém por sorteio. Então a gente vai sortear, não vai eleger, porque se eu vou eleger vai aparecer o tal do rabo preso, né? Ah, mas eu votei em tal cara, o favor e tal. Então isso nós não queremos que aconteça. Por isso a gente tem o sorteio entre os cidadãos, tá? Depois a gente vai falar da cultura grega e aí isso se refere à cultura ateniense. Então, na última parte da aula, a gente vai falar de cultura ateniense, tá certo?